Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail está aqui, historiacom1@outlook.com, Facebook Istuçá, onde todos os dias eu posto exercícios e dicas. E o seu número mensagem, 3291650267. Como você pode observar aqui do lado, nós vamos discutir exatamente isso. E aqui do lado, resolução de uma questão da prova anterior da SPSEX. Vamos pegar essa prova que passou aí em 2016 e quero agradecer a muitos alunos que elogiaram o curso, que conseguiram até mesmo gabaritar as questões de história. Recebi várias mensagens e e-mails. Quero aqui agradecer os elogios e todo mundo. Tranquilo? Vamos lá então. Quer dizer que o quê? Que o nosso trabalho dá resultados, né? Isso eu fico feliz com o meu chapéu de boiadeiro. Tema União Ibérica. Vamos ler a questão. Depois eu vou falar para vocês dos benefícios, ok? Em 1578, Dom Sebastião, rei de Portugal, morreu na Batalha de Alquibir, no Marrocos. Sem descendentes, então aqui uma palavra importante, sem descendentes, o trono foi entregue a seu tio, Dom Henrique, que viria a falecer 2 anos depois. Dom Henrique, né, o trono foi entregue, só que ele veio a morrer também, sem deixar herdeiros também. Depois de acirrada disputa, a coroa portuguesa acabou nas mãos de Felipe II. Quem que é Felipe II? Rei da Espanha. Dando início à chamada União Ibérica. Com esta união, um tradicional inimigo da Espanha torna-se inimigo de Portugal. Das opções abaixo, assinale aquela que se tornou inimigo de Portugal. Primeiramente, vamos levar a questão que é a Holanda, né? A Holanda, pessoal, vai virar inimiga de Portugal e vai também levar o quê? A invasão do Brasil, no Nordeste açucareiro. Mas, professor, Portugal e Holanda eram parceiros. Sim, eram parceiros dos negócios do açúcar. O problema era que a Espanha tinha vários inimigos. Um desses era a Holanda. A Holanda era uma colônia da Espanha, consegue se libertar e, consequentemente, leva essa cirra para frente. Tranquilo? Então você tem a invasão holandesa não só no Brasil, né, território português, mas também em outras colônias de Portugal, como na África. Ou seja, a Holanda invadindo e tomando possessões portuguesas na África, o que você observa nesse momento também? É o que? Nós observamos duas coisas, no Brasil e na África. No Brasil, Portugal perde um grande negócio rentável para a sua coroa, o açúcar, que é dominado agora pelos holandeses. E na África, Portugal perde seu principal fornecedor de mão de obra, os escravos. Tranquilo? Mas na frente nós vamos observar que vai impulsionar mais ainda os bandeirantes, a busca de metais preciosos principalmente, mas também o aprisionamento de índios pela falta de mão de obra na colônia. Tranquilo? O Brasil, que é português, mas está espanhol. Tranquilo? Então, a alternativa é a letra A. Mas vamos entender o que foi a União Ibérica. Aqui nesse texto, nessa pergunta, ele fala muito bem como que surgiu a União Ibérica. A União Ibérica surgiu da morte do rei Dom Sebastião, que naquela época era comum os reis irem para as batalhas. Ele morre em Alquibir, na Batalha do Marrocos, né? Só que ele não deixa herdeiros. E há um problema de sucessão nesse momento. Várias pessoas entram na linha sucessória, entre eles um cardeal chamado Dom Henrique, seu tio, só que ele morre também, porque ele era bem velhinho, né? E aí tá o problema continuando. Ou seja, o que nós observamos? A disputa
Tinha pessoas de Portugal? Sim. Mas prevalece quem? Um cara muito mais foda, muito mais rico e muito mais poderoso. Quem é esse cara? Rei da Espanha, Filipe II. Tranquilo? Vamos entender agora a União Ibérica. O que nós temos que entender? A União Ibérica, a morte do Dom Sebastião, marca também o fim da dinastia de Aves. Aquela dinastia que vai lá atrás centralizar o poder e impulsionar quem? Impulsionar Portugal para as grandes navegações. Então, a dinastia de Aves acaba por ali. Tranquilo? Nobres apoiam Filipe II. Quando Filipe II pretende o trono de Portugal, nobres, a nobreza portuguesa, parte dela, também apoia Filipe II. Por quê? Filipe II é rei da Espanha, é rico, então pode melhorar a nossa situação. Mas Filipe II, ele não trata Portugal como um país conquistado, uma colônia. Mas não, trata Portugal como o Reino Unido à Espanha. Ou seja, ele continua com a sua autonomia política, ou seja, os nobres portugueses vão estar à frente da administração de Portugal, mas o rei é Filipe II, e a moeda, a língua também continua. Tranquilo? No BR, no Brasil, qual que é a consequência disso para o Brasil? A invasão holandesa, que nós já discutimos. A invasão holandesa, ela ocorre no Brasil, né? A União Ibérica ocorre de 1580 a 1640. A invasão holandesa toma o Nordeste açucareiro, o lugar rentável economicamente na economia de açúcar para Portugal e, consequentemente, leva prejuízos também a Portugal. Tranquilo? Dentro dessa invasão holandesa, nós teremos a administração de Maurício de Nassau. Aqui não é o intuito que nós falamos de União Ibérica. Mas depois disso, com a demissão de Maurício de Nassau, porque ele gastava muito, as companhias das Índias, a Holanda, põe um outro cara para cobrar aquilo que estava devendo para os holandeses, os brasileiros. E nesse momento nós temos a insurreição pernambucana. Outra coisa, no Brasil, nós observamos que a União Ibérica também vai ajudar no quê? No aumento territorial. O Tratado de Tordesilhas, nesse momento, não significa mais nada. Por quê? Não existe um rei de Portugal. Existe um rei só que domina Portugal e Espanha. Os reinos da Península Ibérica. Portugal e Espanha. Ou seja, o Tratado de Tordesilhas, nesse momento, ele sai de linha. Ou seja, os brasileiros, os colonos, aproveitam disso para aumentar o seu território, para a busca de metais preciosos, mas também a busca de índios para serem escravizados. Lembrando que a Holanda também tomou colônias portuguesas na África, fornecedoras de mão de obra escrava africana. Quem que são esses caras? Os bandeirantes. Tranquilo? Os índios, como eu falei para vocês, os bandeirantes vão em busca de metais preciosos, mas também de índios. Por quê? Falta mão de obra escrava no Brasil. O principal fornecedor de mão de obra, que era a possessão colonial portuguesa na África, Angola, ela está tomada por os holandeses. Tranquilo? Pouco interesse no açúcar. Outra coisa muito interessante. Por quê? A Espanha, o rei da Espanha, gente, estava muito alucinado com o ouro encontrado em Potosí. As grandes jazidas de ouro estavam dando muito lucro para a Espanha. Então, o interesse no investimento na economia açucareira fica de fora. Perde-se interesse. Depois nós vamos observar mais na frente que a expulsão dos holandeses vai levar ao quê? Ao declínio do açúcar. Por quê? Os holandeses vão se fixar nas Antilhas e vão ser concorrentes do açúcar brasileiro. Tranquilo? Aí entra, durante a União Ibérica, nós temos Filipe II, Filipe III, Filipe IV. Através de Filipe IV, pessoal, nós observamos mudanças. Essas mudanças são o quê? Mais guerras, mais conflitos. Os países da Europa viam a Espanha como um grande estado e perigoso. E começaram a se entrar em guerra.
Guerra dos 30 Anos, a guerra na Catalunha, a guerra da tentativa da invasão da Inglaterra. Então você tem muitos gastos nesse momento, tranquilo? A convocação até mesmo de portugueses para atuar nesses conflitos e também o aumento de impostos. Esses impostos aumentados por causa de quê? Para custear as guerras, os conflitos. Tranquilo, pessoal? E outra coisa que nós temos que entender é que a autonomia que eu falei aqui para vocês, ela vai cair. Por quê? A Espanha começa a delegar espanhóis para cargos dentro da autonomia política da cidade de Portugal. E isso leva uns conflitos, que vai levar a tal chamada Restauração Portuguesa, que vai de 1640 a 1668. Em 37, pessoal, nós temos ainda uma tentativa, tranquilo? Mas não dá certo. Mas a partir de 1640, com a Revolução dos 40 Conjurados, aí sim você tem esse intuito, vai durar tempo, mas levar essa independência, essa separação da União Ibérica. Dom João IV entra, e entra uma nova dinastia, a dinastia de Bragança. Tranquilo, pessoal? O problema era que, quais foram as consequências dessa União Ibérica para Portugal? Portugal não conseguiu ser aquilo que ele era antes da União Ibérica. Ou seja, poderoso, porque gastou muito na Guerra de Restauração. Tranquilo, pessoal? Então, espero que tenha gostado. Lembrando, se inscreve em nosso canal, Wist Sattler. Tranquilo? Para vocês da SPSEX, nós temos a playlist de História do Brasil, História Geral, nós temos o resumão SPSEX e as dicas SPSEX de resolução de provas anteriores, que é nessa playlist que você está vendo. Então essas 4 playlists aqui servem para vocês. E ainda mais a playlist Pulo do Gato. Lembrando para vocês que essa aqui de História do Brasil e História Geral são super completas mesmo. Então acesse nosso canal e assista nossas aulas. Um abraço, pessoal. Valeu!